Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Erasmo Oliveira e sou o professor de vocês da disciplina de Noções de Informática. Essa disciplina é constituída com a carga horária de 26 horas. Aqui tem uma pequena apresentação minha. Como eu falei anteriormente, eu me chamo Erasmo Oliveira, tenho 23 anos, moro na cidade de Pau dos Ferros, mais precisamente na zona rural do município. Me formei pelo Catarina em técnico de saúde bucal no ano de 2015, mas nunca atuei na área. Possuo graduação pela UFESA em licenciatura em computação. Concluí a graduação em 2018. Possuo especialização em informática na educação pelo Instituto Dom Alberto, que também me formei no ano de 2018, só que bem no finalzinho. Agora, no momento, estou concluindo a especialização em matemática para o ensino médio pelo IFRN de Natal. Atuo no Catarina com a disciplina de informática nos cursos de prótese e saúde bucal, desde 2018, assim que eu concluí a graduação. Aí tem uma foto minha para vocês me conhecerem. E agora eu quero saber quem são vocês, certo? Eu deixei um checklist rápido aqui para vocês responderem e me enviarem no meu WhatsApp. O nome de vocês, a idade, a cidade, o que espera da disciplina e se pensa em prestar concurso público. Vocês vão responder isso aí e me mandar no meu WhatsApp seguido de uma foto de vocês. Aqui é o nosso conteúdo programático. Hoje, dia 23, vai ser toda a apresentação da disciplina e introdução dos conteúdos de noções de informática, mais uma atividade de pesquisa no final da aula. Dia 30, próxima semana, irei passar conceitos básicos e funcionalidades do computador e irei adentrar no assunto de sistemas operacionais. No dia 6 do 7, passaria uma atividade de fixação dos conteúdos estudados anteriormente, seguido um questionário online com questões de concurso público. No dia 7, irei iniciar o conteúdo de Word e em seguida uma atividade de fixação sobre o mesmo. No dia 13, irei iniciar o Excel e PowerPoint, juntamente uma atividade de fixação desses conteúdos. Dia 14 vai ser nossa avaliação final, mais questões de concurso público. E no dia 20 será o resultado final, mais recuperação para quem ficar. Aí eu deixo duas perguntinhas para vocês analisarem. O que vem à cabeça quando você pensa em informática? E a próxima. O que você associa informática ao seu curso? Bom, provavelmente nessa primeira questão, o que vem à cabeça quando pensa, né? A resposta deve ter sido algo como computadores, softwares, sistemas de gestão, internet, smartphone, certo? Ou foi basicamente isso ou algo parecido. Não há dúvida que esses aparatos são fundamentais por constituírem hoje o principal âmbito da tecnologia da informação. O gradual conhecimento da inserção social de aparelhos relacionados à computação resulta em um cenário no qual o uso de tecnologias como computadores, laptops, smartphones, tablets e afins não está restrito a determinados grupos, mas tornou-se algo comum entre indivíduos de diversas rendas e faixas etárias, bem como pessoas de distintas regiões e com diferentes interesses profissionais e pessoais. Resumindo tudo isso, podemos dizer que o uso dessas tecnologias citadas anteriormente, em maior ou menor grau, é algo comum na atualidade, no Brasil e no município, em todo o mundo em que vivemos hoje. Segunda questão, né? O que você associa informática ao seu curso? Bom, vamos lá. Erasmo, o que é que tem a ver saúde bucal com informática? Eu só vou trabalhar com minha parte manual. Mas você tem que ver toda a trajetória para chegar ao trabalho. Se você quer prestar um concurso público, por exemplo, que nem eu coloquei na questão anterior, no mínimo tem de 5 a 10 questões de informática. Você tem que ter pelo menos um norte e um certo conhecimento até chegar lá. Se você vai... Erasmo, mas eu não quero concurso público, eu vou trabalhar no privado. Certo, tem certos dentistas aqui mesmo em Pau dos Ferros que já trabalham com agenda digitalizada. Então, você precisa ter um certo conhecimento até para incluir, né, os novos pacientes nessa lista. Ou, se você vai trabalhar numa clínica de radiografia, com certeza todas as máquinas são computadorizadas.
Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento na área. Vamos lá, nossa definição técnica do que é informática. Informática é o termo usado para designar um grande conjunto de conhecimentos relativos ao armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informação digital. A palavra informática, no entanto, deriva do termo alemão Informática, criado em 1956 pelo cientista da computação Carl Steinbuch. O sentido dessa expressão remete à ideia de processamento da informação. Alguns profissionais da área atribuem a origem da palavra informática à junção de duas palavras, informação e automática, já que a informática é uma ciência responsável pelo processamento automático de informação. Aí tem uma imagem que define basicamente esse conceito aí de cima, para vocês fixarem bem. Informação automática, informática. E embaixo tem um textozinho. A informática é uma ciência em que visa o processamento dos dados com o objetivo de gerar uma informação automática. E as imagens ilustram bem o que está dizendo em cima, né? O planeta, telefones, computadores interligados, né? Todo canto que você tem acesso à internet, você pode pesquisar tudo. Por isso essa informação automática. Vamos lá. Você conhece a origem do computador? Como você imagina os computadores antigamente? Né? Ao longo da história, desde os primórdios, o homem sempre buscou ferramentas que o auxiliassem na execução de tarefas. Né? Em relação à computação, não foi diferente. Eu, né, tenho apenas 23 anos, o computador mais antigo que eu me lembro é isso aí. Se você fosse me perguntar há 10, 15 anos atrás, era esse que eu lembrava. Só que assim que eu fui entrar na graduação, eu fui pesquisar, né, porque tem toda a disciplina introdutória e eu fui ver que os computadores de antigamente eram feitos apenas para calcular. Essa era a principal função de um computador. Não é à toa, ó, que esses aí eram computadores da época. Até um ábaco que a gente via lá na pré-escola, nunca que eu ia imaginar, 10 anos atrás, que um ábaco era um computador antigamente. Mais na frente, vocês vão fazer uma atividade de pesquisa sobre isso. E vocês vão entender cada vez mais. E essa última imagem aí é o primeiro computador analógico, é o ENIAC, o nome dele. Ele era enorme. Na pesquisa de vocês, vocês vão ver. E na próxima aula a gente debate sobre isso. O computador tal qual conhecemos hoje passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas da matemática, engenharia e eletrônica. Olha, vocês prestem atenção que sempre vai frisar bem na matemática, porque, que nem eu disse anteriormente, os computadores foram criados único e exclusivamente para calcular. As outras funções foram surgindo de acordo com o passar do tempo e a necessidade do ser humano em evoluir. É por isso que não existe somente um inventor. De acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos. Muitos pesquisadores e cientistas dizem que existe até uma quinta geração. Mas como isso aqui não é primordial para vocês aprenderem, eu vou explicar só as 4 gerações. Primeira geração, de 1940 a 1952. Os computadores da primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Possuíam uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Um exemplo é o ENIAC, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas. Válvulas é essa imagem aí. E esse aí era uma reprodução do primeiro computador da época, que era chamado esse ENIAC, né? Lembrando que essa é uma reprodução. Mais na frente vai ter um vídeo que eu vou passar e mostra partes, fotos, né, dele completo. Porque segundo as pesquisas, né, dos cientistas, ele era tão grande que ele não cabia em apenas uma sala. Era preciso quase um prédio inteiro. A segunda geração aconteceu de 1952 a 1964. Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores,
os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Nesse período, já começam a se espalhar o uso comercial. Preste atenção que a partir de 1964, nesse ápice aí de 52 para 64, foi quando o comércio, naquela época, começou a comprar computador. Mas, tipo, não era comérciozinho pequeno, não. Era só grandes empresas que tinham muita aquisição financeira, porque não era barato. Esse daí é uma pequena reprodução dos computadores da segunda geração. Vocês veem, né, que não tem nada a ver com o que é hoje, coisa muito grande e aleatória, né? A terceira geração vai de 1964 até 1971. Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Você vê, né? É uma coisa bem recente, de 1964 a 71. Você vê que tem pais e mães, né, que nasceram nessa época aí. A minha mãe, por exemplo, nasceu nessa terceira geração. E já é uma coisa, digamos assim, que a gente for pensar, não é uma coisa antepassada, né? É uma coisa bem atual. E aí, foi naquela época, né, os primeiros computadores que o pessoal começou a usar. Mas, tipo, era o pessoal só da elite, que tinha bastante dinheiro. Não era qualquer pessoa que naquela época comprava um computador. E chegamos até a quarta geração, que na época começou em 1971 e até os dias atuais. Que nem eu disse anteriormente, já tem alguns pesquisadores dizendo que tem uma quinta geração, mas nada é comprovado ainda, certo? Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuíram em tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gastos cada vez menor de energia. São os computadores que a gente tem hoje, né? Completamente diferente dos de antigamente, com microprocessadores, com processadores muito bons, com alta velocidade, alta capacidade e memória muito boa. E lembrando, os computadores de hoje em dia não fazem só cálculos, né? Tem outras funcionalidades, edição de vídeo, gravação, edição, tudo você tem num computador relacionado à tecnologia da informação. Acompanhe agora um breve vídeo exemplificando a história dos computadores. Vamos lá. Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma engenhoca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica, a tataravó dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Ulrich a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. A conquista do universo dos números estava apenas começando. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular trajetórias de bombas ou de decifrar mensagens secretas estimulou os cientistas a criarem o ENIAC. Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas.
Terra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar. O próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente esta necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. Em 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando-se o principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se este já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos um computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Na transmissão via satélite, a escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT, a tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. E aí, perceberam a diferença dos computadores de antigamente para os dias de hoje? Comentem lá no meu WhatsApp o que vocês acharam de toda essa evolução, desde os primórdios até os dias atuais. E agora vamos produzir, né? Mãos à obra. A nossa atividade de fixação de conteúdo, a atividade de pesquisa que vocês devem fazer. Vocês vão produzir uma linha do tempo sobre a história dos computadores, desde os primórdios até os dias atuais. Erasmo, como seria essa linha do tempo? Eu coloquei 3 exemplos aqui de como você pode fazer, né? Esse aí é o primeiro exemplo, que é em forma de tabela. Na primeira tabela você vai colocar o ano daquele objeto. No caso aí o primeiro foi o ábaco, que nem vocês viram. Aí quando vocês forem pesquisar, vocês vão ter a certeza que o primeiro computador foi o ábaco. Aí está na idade de 8 a.C. Vocês vão ver que vários sites vão diferir as datas. Só que isso para mim não importa. O que importa é o objeto e o que ele significa. Que nem o exemplo aí, ó, 8 a.C., ábaco. Aí só que eu quero que vocês acrescentem, se forem fazer nesse modelo aí, o que foi o ábaco, né? Alguma característica, algum exemplo dele. E se preferir, pode colocar a imagem. O exemplo 2 sugerido é nesse formato aí. E você coloca o ano, uma foto e um breve resumo do que foi aquela coisa, né? Esse aí não é sobre a história dos computadores, mas pode ser adaptado. E o exemplo 3 é inove, faça do seu jeito, contando que na atividade contenha anos, descrição e resumo do objeto. As imagens é opcional, mas lembre-se, quanto mais caprichoso, mais nota. Pode ser feito nos programas Word, o Excel ou outros que vocês preferirem. Também pode ser feito manual, só não pode plágio da internet.
Essa atividade eu quero que vocês me entreguem até o dia 30 da próxima semana, que vai ser a nossa próxima aula. Ok? Então encerra aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem me perguntar aqui na plataforma ou lá no meu WhatsApp, certo? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.